Você já sentiu como se estivesse no limite? Como se algo invisível estivesse te empurrando para longe da vida que você conhece, mesmo sem saber exatamente para onde ir? É um sentimento que muitos não conseguem explicar. Uma mistura de ansiedade, vazio e pressentimento. Como se algo dentro de você sussurrasse que o que você vive hoje já não cabe mais, e que uma parte escondida da sua alma estivesse prestes a despertar. Carl Jung dizia que nesses momentos, o inconsciente não está te punindo. Ele está te chamando. É o despertar de um arquétipo antigo, aquele que surge quando a alma está pronta para mudar tudo. Eu quero te contar uma história real, a de um homem comum, mas que viveu algo extraordinário. O nome dele era Daniel. Tinha 36 anos, era casado, pai de uma menina de 8 e levava uma vida aparentemente normal. Trabalhava num escritório, pagava as contas, cumpria suas obrigações. Não era infeliz, mas também não era feliz. Apenas existia. Todos os dias pareciam uma cópia do anterior. O despertador tocava, ele levantava, olhava o próprio rosto no espelho e via um homem cansado. Um homem que já não se reconhecia. Mas numa noite qualquer, algo aconteceu. Ele acordou de repente às 3h14 da madrugada. O coração disparado, um suor frio escorrendo pela testa e uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. O quarto estava completamente escuro, silencioso. Nenhum ruído, além do tic-tac lento do relógio. Daniel se sentou na cama, respirou fundo e por um instante sentiu uma presença. Não era medo. Era como se algo invisível o envolvesse e dissesse: a sua vida acabou, mas o seu verdadeiro eu ainda nem começou. Ele tentou ignorar. Achou que era só mais um sonho estranho. Mas nas semanas seguintes começaram os sinais. Coisas pequenas, mas que pareciam carregadas de significado. Colegas sendo demitidos do trabalho, o casamento ficando cada vez mais frio. E uma sensação constante de que ele estava perdendo o controle, de que algo o empurrava para fora daquela vida, mesmo contra sua vontade. Até que um dia, andando pelo centro da cidade, ele entrou num sebo antigo, sem saber direito por quê. No meio das prateleiras empoeiradas, encontrou um livro de capa gasta, O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Folheou por curiosidade e parou em uma frase que o paralisou. Aquilo a que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. Ele ficou olhando para aquelas palavras como quem recebe um sinal direto do universo. Foi ali que tudo começou a mudar. Daniel mergulhou naquele livro como quem mergulha em si mesmo. Descobriu que Jung falava sobre algo chamado arquétipo do buscador. A energia que desperta quando uma pessoa está pronta para deixar para trás o personagem que criou e começar uma jornada em direção à própria essência. Ele entendeu que aquele caos em sua vida não era destruição, era um chamado. Um empurrão da alma para fora da ilusão. A partir daí, ele começou a enxergar símbolos em tudo. Sonhos com portas que se abriam. Frases que apareciam repetidas em lugares diferentes. A alma tem caminhos que o ego não compreende. Coincidências, encontros inesperados, sincronicidades. Era como se o universo falasse uma nova língua e ele começasse, pouco a pouco, a entendê-la. Mas essa transformação não foi suave, foi dolorosa. Ele sentiu medo, culpa, confusão. Às vezes achava que estava enlouquecendo. Outras tinha certeza de que estava morrendo por dentro. E de certa forma, estava. O ego estava morrendo. As máscaras, os papéis, as obrigações que ele usava para se esconder estavam sendo arrancadas uma a uma. As pessoas começaram a notar a mudança. Ele estava mais silencioso, mais observador. Já não reagia às provocações como antes. Passou a meditar, a escrever, a caminhar sozinho no parque depois do trabalho.
Alguns achavam que ele estava deprimido, mas na verdade, ele estava acordando. E então veio o ponto de virada. Numa manhã chuvosa, ele chegou ao escritório e encontrou um envelope sobre sua mesa. Era o aviso de demissão. Por alguns segundos, sentiu o chão sumir. Mas logo em seguida, veio uma sensação estranha de paz. Era como se uma voz interna dissesse: "É isso. Agora você pode começar de verdade." Pela primeira vez, ele não sentiu medo. Sentiu liberdade. Nos meses seguintes, Daniel se reinventou. Passou dias inteiros desenhando e pintando. Algo que amava desde a infância e que tinha abandonado por achar que não dava dinheiro. Criou uma pequena galeria online e, aos poucos, pessoas começaram a se interessar por suas obras. Seus quadros não eram simples pinturas, eram símbolos, espirais, portas, olhos, caminhos, labirintos, expressões visuais de tudo o que estava vivendo por dentro. E sem perceber, ele começou a inspirar outras pessoas. Pessoas que, como ele, estavam perdidas, cansadas, sem sentido. Gente que olhava para os quadros e dizia: "Sinto algo estranho, como se isso falasse comigo." Foi então que Daniel entendeu o que Jung sempre quis dizer: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. A transformação dele não foi uma fuga, foi um retorno. Ele não se tornou outra pessoa. Ele apenas voltou a ser quem realmente era, antes do mundo dizer quem ele deveria ser. Carl Jung acreditava que o arquétipo do buscador desperta quando a alma atinge um ponto crítico, quando todas as estruturas antigas começam a desmoronar, quando nada mais faz sentido, quando o ego tenta controlar, mas algo mais profundo assume o comando. É o início da jornada do herói interior. Não uma aventura externa, mas o mergulho mais perigoso e necessário, o mergulho em si mesmo. É por isso que muitas vezes, quando tudo começa a dar errado, é porque algo muito certo está prestes a acontecer. A vida começa a desmoronar não para te destruir, mas para te libertar do que já não é verdadeiro. Você reconhece esses sinais. Eles aparecem quando tudo se repete até você não aguentar mais. Quando as pessoas que você ama começam a se afastar sem explicação. Quando o trabalho perde o sentido. Quando o silêncio dentro de você começa a gritar mais alto do que qualquer ruído externo. É o chamado do arquétipo, o grito da alma dizendo: não fuja, renasça. Jung dizia que o ser humano não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tomando consciência da própria escuridão. É o encontro com a sombra que desperta o buscador. Porque antes da transformação, sempre vem o colapso. Antes da cura, vem o caos. Antes da nova vida, vem o vazio. E é nesse vazio, onde tudo parece perdido, que algo novo começa a respirar. É nesse silêncio que o novo você começa a nascer. Hoje, Daniel vive de forma simples. Mora perto da natureza, pinta todos os dias e diz que nunca mais se sentiu sozinho, porque aprendeu a ouvir a própria alma. Quando alguém pergunta como ele teve coragem de mudar tudo, ele responde sorrindo: não fui eu quem escolhi mudar. Foi a vida que escolheu me acordar. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Talvez por isso você tenha chegado até aqui. Talvez porque, no fundo, você também sinta que algo invisível está te empurrando. Que a vida antiga está se quebrando não por acaso, mas por destino. E se for esse o caso, respire fundo. Não lute contra isso, porque quando o arquétipo do buscador desperta dentro de você, não há mais volta. Você não será mais o mesmo, mas pela primeira vez será verdadeiro. Se esse vídeo falou com algo dentro de você, é porque ele precisava te encontrar. Comente: eu sinto o chamado, e compartilhe com alguém que esteja no limite. Porque às vezes tudo o que uma alma precisa é de um lembrete, de que ela está prestes a renascer.